Jesus falou muitas vezes sobre a sua volta. Isso é já motivo de a gente colocar na nossa agenda esse tema. E uma das coisas que eu quero já concluir com vocês logo nesse começo e afirmar é que se pode dizer sobre a volta de Jesus algumas coisas importantes. Primeiro, essa volta é súbita. Ninguém vai estar totalmente preparado no sentido de saber o horário, a data, o dia, né? Ou seja, ela é súbita, ela é pessoal, Jesus mesmo vem nos buscar, sabe? Ele não manda o Espírito dele vir nos resgatar, não. Ele mesmo, como os anjos disseram, do modo como viste subir, né, ele voltará. Corpórea, quer dizer, como os discípulos viram Jesus ascendendo ao céu, assim nós vamos ver sua volta, ou sua vinda, né? Então, essas são coisas assim nas quais há uma certa unanimidade. Eu queria começar por um texto, Mateus capítulo 24, versículo 44, e aqui então reforço o fato de que Jesus falou muitas vezes a respeito da volta dele, e lá ele diz o seguinte: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aqui eu já mostro a justificativa de a gente lidar com esse tema. Se Jesus falou sobre esse tema e disse para a gente estar preparado, e já se antecipou também a afirmar que a gente vai recebê-lo, né, na hora em que a gente menos espera, mais um motivo para a gente lidar com esse assunto e pregar sobre esse assunto. E eu de novo aqui me refiro à ceia, em memória dele até que ele volte. Todas as vezes que se fala de ceia, que se ministra a ceia, que se celebra a ceia, mas para além disso também, nos nossos cultos em geral, a cruz sempre vai apontar para redenção final, né? Está consumado? Está, mas existe algo ainda por se realizar, como temos estudado nos domingos em Romanos capítulo 8. Então vejam, né, estejam também vocês preparados. Então, alguma coisa a gente pode fazer. Não adianta a gente delegar esse assunto ou a reflexão em cima desse tema para outras pessoas. É conosco, né? Quer dizer, isso é dirigido a nós pessoalmente, né? Não é a nosso pastor, a nosso líder, é a nós, diz respeito à nossa vida, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, isso só por si já é motivo para a gente ter humildade e confiar em Deus. Eu não digo que essa é uma palavra dura, eu digo que essa é uma palavra que nos faz olhar para Jesus com humildade, de modo a confiarmos nele. Um outro texto relevante nesse sentido, para a gente começar, está em João capítulo 14, versículo 3. Inclusive, numa das lives de quarta-feira, eu fiz a leitura desse texto e acho um texto belíssimo, né? João 14, 3 diz assim: quando eu for, Jesus está dizendo que vai ser assunto ao céu, que vai preparar lugar para os discípulos. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Vejam como é um encontro pessoal, sabe? Não é com um vento, né? Não é só subir para o céu, né? Não é nada que não o próprio Cristo, que nos redimiu, nos vem buscar. E os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Que bela promessa, né? Já ele é o nosso irmão primogênito, prepara lugar para nós. E está dizendo assim, ó, que a gente vai desfrutar daquilo que ele mesmo desfruta. Ele vai nos receber para ele mesmo, para que onde ele está, nós estejamos também. Queridos, isso é muito especial. Eu sempre, quando leio sobre a ressurreição, e que é a primícia, né, do que vai acontecer conosco, o primeiro exemplo do que vai acontecer conosco, eu vejo como Jesus se identifica com a gente, como ele nos atrai para a sua família, né? No caso aqui, para o seu lugar eterno. Então, vejam só aquilo que nos espera. Agora, eu só dei 2 exemplos,
Mas os autores do Novo Testamento falam muito disso. Pedro, Tiago, João, Paulo, Lucas em Atos. Vamos lá, Lucas, Atos capítulo 1, versículo 11, eu acabei antecipando agora há pouco esse texto. Capítulo 1, versículo 11, o que nos diz aqui quando Jesus estava subindo ao céu, né? Os discípulos estavam com olhos fixos nele e 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Interessante, né? A igreja tem olhado hoje para as alturas, tem sentido saudade do Filho de Deus, tem olhado para aquele que subiu. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então, essa descida vai ser visível. Um outro texto chega a dizer, e todo o olho o verá. Que loucura será esse dia, né? Todo olho o verá. Quer dizer, em que sentido também se deve entender esta passagem? Nós vamos chegar nisso lá na frente. Mas eu quero mostrar então o aspecto corpóreo da volta, né? Assim como ele subiu, ele vai voltar, ainda que seja de forma súbita, mas é uma forma pessoal. E os anjos aqui então estão alentando os discípulos que olham para o céu. Um outro texto muito belo nesse sentido está em 1 Tessalonicenses 4,16, um texto clássico sobre a volta de Jesus, que eu queria que você abrisse comigo também. Vamos colocar aí primeiro algumas bases para a gente poder depois prosseguir com tranquilidade. O que diz o texto? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Já aqui quem faça uma distinção, né? Depois a gente vai ver isso lá na frente, de segunda vinda e arrebatamento. E se baseiam exatamente nesse texto aqui, né? Nesse texto, aparentemente, Jesus, não viria até nós, mas nos encontraria no meio do caminho e nos arrebataria. Quem que era arrebataria? A gente vai ver isso depois, né? Mas o uso da palavra arrebatamento, para alguns, quis dizer aqui que é um aspecto diferente da segunda vinda definitiva. Um arrebatamento que a igreja vai sofrer, ou dele vai se beneficiar, né? Mas vejam assim, Paulo lidando com esse assunto em 1 Tessalonicenses capítulo 4. O Senhor mesmo, vejam como isso é pessoal, né? Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro, os crentes que morreram, que não estiverem vivos quando desse arrebatamento ou dessa volta, depois os que estiverem vivos também serão arrebatados, juntamente com os que morreram, entre as nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. Então agora Paulo lidando com este assunto. Mas vamos a um outro autor do Novo Testamento, que não é nem Paulo, nem Pedro, nem Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O que diz aqui esse texto? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim, também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Interessante isso. Vejam como está delimitado esse grupo. Para salvar aqueles que esperam por ele. Então, Hebreus 9, 28. Né? Assim,
também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E um outro texto, como eu citei Tiago agora há pouco, capítulo 5, versículo 8, também sobre essa temática da volta de Jesus, nos vai dizer o seguinte, Tiago 5, 28. Aliás, Tiago 5, 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, nesses textos que a gente leu, e não foram até tantos, deu para ver que não é qualquer tema, ou seja, não é um tema isolado que eventualmente alguém pode se interessar por estudar, é um tema fundamental da nossa fé. E que está aqui por toda a Escritura e, por que não dizer agora, mais até no Novo Testamento. E para não deixar Pedro de fora, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, Pedro também diz: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aí Pedro prossegue: uma vez que tudo será assim, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Atenção, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu vou deixar essa pergunta no ar para você. É possível a gente apressar a vinda de Jesus? O sentido aqui dado a apressar a vinda de Jesus quer dizer que a igreja ou alguém pode mudar o calendário de Deus? Então, o que Pedro aqui nos sugere? Viver de uma maneira santa, piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, deu para entender a promessa que Jesus fez no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Um dia nós vamos encontrar essa fartura. Hoje a gente vê injustiça, hoje a gente vê corrupção, dor, doença, maldade de todo tipo, de toda sorte, medos, instabilidades, de toda a natureza. Mas é incrível que aqui nos esteja sendo prometido um tempo novo, onde a justiça vai habitar, onde os elementos serão desfeitos. Vejam, é uma transformação plena, é uma transformação plena, e nesse novo lugar, novos céus e nova terra, habitará a justiça. Agora é Pedro. Então nós já citamos Lucas, Paulo, o autor aos Hebreus, que é uma discussão muito grande sobre quem seria, Pedro, e eu vou citar João agora, 1 João capítulo 3, versículo 2, para a gente também perceber que era um tema relevante para João, o apóstolo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está falando aqui da nossa verdadeira identidade, da duradoura, não dessa precária aqui. Sabemos que quando ele se manifestar, então quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E é por isso que eu costumo dizer que nesse dia a gente não vai pedir coisas que a gente pede hoje, porque a gente vai ter tudo. Hoje a gente tende a pedir partes, como Lutero diz. Cristo será o todo. E nem que a gente nesse mundo some todas as partes, elas nunca se somarão para dar no todo que é Cristo. Quando a gente chegar lá, nós não vamos querer outra coisa. Nós vamos ter tudo aquilo que sempre quisemos ou para o qual fomos feitos. Nós veremos como ele é
e nós então nos entenderemos nossa razão de existir. Não tem como a gente não passar por Apocalipse, lá no capítulo 1, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também vai aparecer aqui alguma coisa em relação à volta de Jesus. Quando lá então, assim está escrito, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Lembra lá o que eu citei há pouco? Até mesmo aqueles que o traspassaram. Está dando para entender como a volta de Jesus não é como qualquer coisa? Sim, houve um triunfo na cruz. Mas vejam que essa volta de Jesus no fim, né, será mundial, ela será pessoal, mas ela será universal no sentido de que todos o verão, até aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Então, agora, já no livro de Apocalipse, essa temática a respeito da volta de Jesus vem à tona aqui. Sobre essa questão em específico, todos se lamentarão, a maioria dos estudiosos pensa que esse lamento é uma reação ao juízo, em vez de um tipo de tristeza que leva à salvação. Então, aparentemente, sim, haverá juízo nesse dia. Haverá juízo nesse dia. Talvez para alguns será tarde demais, e é por isso que a gente prega o evangelho hoje, enquanto é tempo, ok? E aí, por fim, nós vamos ao mesmo livro, lá no capítulo 22, versículo 20, Apocalipse 22, versículo 20, bem no finalzinho da escritura, o penúltimo versículo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, então está concluindo o livro aqui, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o que eu entendo então com o final de um documento como esse? Que a nossa expectativa também tem que ser, vem, Senhor Jesus. E quando a gente não tem a expectativa, é porque a gente não entendeu do que estamos falando, por que existimos, para quem existimos. E às vezes até temos uma ideia subestimada, né, do que é desejar esse momento, né? Ou seja, certamente venho sem demora. Aí a igreja responde, amém, vem, Senhor Jesus. O tema é muito citado no Novo Testamento, deu para ver aqui. E oferece o que com isso? Esperança, igreja. Nós temos como lidar com essa temática. O evangelho nos foi pregado, nos foi anunciado, e esse reencontro com os filhos de Deus será de grande alegria. Em outro texto do Apocalipse, diz que Deus vai secar as nossas lágrimas, vai acabar com as nossas dores. E é bom dizer, até respondendo algumas críticas que às vezes são feitas, que a vinda de Jesus não significa que o Espírito de Cristo ou a aceitação do ensino de Jesus na forma do amor é que voltaria à terra. Ou seja, que a volta de Jesus seria uma metáfora para mostrar o que aconteceu com os discípulos e com a igreja cristã ao longo do tempo, mas que ele não vai voltar fisicamente ou corporalmente, né? Mas basicamente a ressurreição foi algo que aconteceu na vida dos discípulos, que passaram a imitar o seu mestre, e então ali, né, nas ideias deles, Cristo ressurge. Não. Essa ideia é a ideia dos liberais, que vem em tudo que é evento sobrenatural, e a volta de Jesus é um evento extraordinário e sobrenatural, metáforas e não coisas concretas. A vinda de Jesus também não será uma mera vinda espiritual para habitar os corações. Ela virá para nós no próprio Cristo, corporalmente. E esses textos que a gente leu nos dão então uma compreensão bem clara de que essa volta será súbita, como eu disse, pessoal, visível e corpórea. Não será uma volta espiritual. Jesus subiu e descerá da mesma forma como subiu, como os anjos mesmo nos disseram.
Eu começo, depois dessa breve introdução, concluindo o quê? Se Jesus prepara para nós lugar, se vai nos receber para si mesmo, se a gente nele vai ver quem a gente é, né? Nós devemos desejar que ele venha, como o finalzinho de Apocalipse sugere. Vem, Senhor Jesus, né? Acabamos de ler, amém, vem, Senhor Jesus. Quando Jesus diz, venho sem demora, a resposta é, amém, vem, Senhor Jesus. O texto de Tito, capítulo 2, versículo 12, vai falar um pouquinho sobre essa nossa expectativa, ou essa nossa fome a respeito da volta de Jesus. Vá comigo, Tito capítulo 2, versículos 12 e 13. Começando no 11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Atenção agora, aguardando a bendita esperança. A palavra aguardando aqui é prodeskomai no grego, que indica uma expectativa sincera e intensa. Não só honesta, mas intensa, né? Então vejam, aguardando a bendita esperança. Então significa que a gente faz algo em direção à volta de Jesus, quer dizer, a gente deseja, a gente se devota, a gente leva esse tema a sério e vive de maneira condizente para que de fato Jesus volte. E mais, quem está estudando com a gente Romanos 8 nos domingos está percebendo que quem é filho de Deus sofre. Sofre por quê? Porque esse mundo tem muita beleza, mas ele também tem corrupção, tem injustiça, tem coisas que a gente não gosta de ver. Só tem um jeito para esse mundo ser redimido, ser transformado, e isso está por acontecer. Então, se a gente estabelece a nossa morada aqui como se tudo tivesse numa boa, ou a gente não está enxergando o que esse mundo é, ou a gente não está enxergando o que o céu é. Estamos tendo problema de visão em duas perspectivas. Por isso esse texto é tão belo, aguardando no sentido de uma expectativa sincera e intensa, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra que eu citei agora, prodeskomai no grego, que significa aguardar, é a mesma palavra usada no Novo Testamento para José de Arimateia, que esperava o reino de Deus. Está escrito lá, em Marcos 15, 43, a gente não vai abrir, e Lucas 23 também, 51, que José de Arimateia esperava o reino de Deus. Também é usada na situação do justo Simeão, aquele que tomou Jesus nos braços e que chegou a dizer, Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. O texto lá de Lucas 2,25 diz que ele esperava a consolação de Israel, quer dizer, não só de braços cruzados, né, aguardando o tempo, a hora, mas ele tinha uma expectativa sincera e honesta a respeito desse tempo. Meu irmão, você tem esse desejo? Sonde o seu coração. Você sonda o seu coração, mas não assim para você rapidamente responder essa pergunta. E nem quero que você me responda, eu quero que você reflita se de fato você tem esse desejo intenso e sincero a respeito da volta de Jesus, como tinha aqui Simeão e como tinha aqui José de Arimateia. Um outro texto muito belo nesse sentido está em Filipenses 3. Vejam como o Novo Testamento está repleto de abordagens nessa temática. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde, de novo, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Talvez por isso Paulo tenha dito que o exercício físico para pouco
é proveitoso. Queridos, claro, cuide do seu corpo aí, né? Se exercite, trabalhe, seja cuidadoso com aquilo que Deus te deu, mas esse é um corpo de humilhação. Ele adoece, ele fica enfermo, ele envelhece, ele padece, né? Mas vejam aqui a perspectiva de Paulo. Nossa pátria está nos céus e de lá a gente aguarda o Salvador, bem nessa ideia de aguardar com expectativa sincera e intensa. Esse texto, inclusive, na NTLH, está escrito assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que de lá virá. Então, esse não só é um tema que permeia o Novo Testamento, mas ele nos provoca a sondar o coração. Onde estão nossas expectativas, nossos desejos, né? Eu sempre penso aqui na situação dos planos que a gente faz, né? Quer casar, quer fazer uma faculdade, quer ter uma profissão, quer chegar numa estabilidade financeira, tem sonhos, tem planos, a gente vai olhar essa situação logo a seguir, mas em meio a tudo isso, sonde seu coração, né? Examina se você está na fé, se realmente você está enxergando adequadamente tudo e dando a devida importância àquilo que Deus nos permite ter por meio da sua palavra. Esse é um corpo de humilhação, mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando com certa ansiedade Jesus, que de lá virá. O próprio termo Maranata, já devem ter ouvido falar nesse termo, ele está em 1 Coríntios 16, 22, ele na NTLH, na tradução nova atualizada, Nova Almeida atualizada, né? Nova tradução da linguagem de hoje, desculpe, né? Ele é traduzido Maranata, aí na NTLH explica o que é Maranata. Vem nosso Senhor. Vem nosso Senhor. Então, o tema não é só interessante, o tema desperta desejo, aguardo, expectativa e com intensidade. Eu pergunto, será que os cristãos têm aguardado ansiosamente a volta de Jesus? Será que não podemos dizer que o quanto aguardamos a volta de Jesus é o quão saudável pode estar no momento? Nossa vida espiritual, o quão equilibrada a nossa vida em termos de coisas importantes, quanto ela está? Ou seja, será que estamos vendo o mundo como ele realmente é, conforme Deus o vê, escravizado ao pecado, em rebeldia contra Deus, com uma criação gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus? Um mundo que, de certa forma, também está subordinado ao poder do maligno. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz do maligno. Ou será que a gente tem se deixado enganar e tem dado a esse mundo, além da beleza do Criador, mas tem dado a esse mundo, no sentido de sistema, uma beleza que ele não tem? Ou porque nossa carne, os nossos desejos pecaminosos se atraem por esse sistema? E eu sempre que falo sobre isso, me lembro do John Stott, quando falando sobre Efésios 2, diz: ali está a trilogia do mal, que nós estamos mortos em delitos e pecados, segundo o príncipe do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então, a trilogia do mal é eu mesmo e os meus pecados, o sistema, que é esse mundo anticristão, né? O sistema que eu quero dizer, os valores que são o resultado do pecado e que se põem contra Deus, e o próprio diabo. E a gente tem uma luta para travar nesse sentido. Essa volta iminente de Jesus significa que não podemos nos envolver em projetos de longo prazo? Essa é uma pergunta interessante. Muito na história da igreja já aconteceu de gente abandonar estudos, abandonar bens, tirar filhos da escola, né? Teve no passado alguns profetas que dataram a volta de Jesus e muita gente comprou essa ideia e queria ter os filhos consigo quando Jesus voltasse. Tiraram os filhos da escola ou se esconderam em pequenos bunkers, né? Aguardando a grande tribulação. Eu acho que não.
eu acho que o fato de a gente ter expectativa não quer dizer que a gente não pode, aqui na Terra, olhar as coisas também a longo prazo. Porque senão também a gente só vai investir os nossos esforços naquilo que é imediato. Tem coisas que levam mais tempo. Eu sempre falo sobre isso na igreja. Tem muitos projetos bonitos que a igreja pode construir. Um deles, por exemplo, é uma escola cristã. Você não faz assim para ter uma escola cristã. Você tem que construir a ideia, achar as pessoas adequadas, ter os recursos para fazer, começar com um número modesto de pessoas, poder crescer, né? Desenvolver uma pedagogia adequada, né? Cristocêntrica. Mas isso leva tempo. Então Jesus vai voltar? Não vamos nem começar. Muito já se errou nesse sentido. Só que faz 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Embora a perspectiva do seu retorno, segundo a Escritura, é sempre presente, e nós vamos chegar lá. Mas eu quero só tocar nesse assunto. A volta de Jesus, ou o fato de ela ser iminente, segundo os autores bíblicos, não nos devem desengajar de projetos de longo prazo. Nós, ao contrário, devemos sempre trabalhar aqui, mas atentos com o coração e o espírito para o nosso Senhor. Talvez por isso Jesus não permita sabermos o momento da sua volta. Talvez por isso, né? Precisamos, na verdade, estar ligados nele e apercebidos, como nos diz Mateus 24, 44. Que bela palavra, né? Que bela palavra Jesus usa aqui. Mateus 24, 44 nos diz assim: por isso, estejam também vocês preparados. Né? Apercebidos é na Revista Atualizada de Almeida. Na NAA, que é a última tradução da SBB, está preparados ou apercebidos. E talvez esse é o nosso grande desafio. Por quê? Porque a obra de Deus também não pode parar. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. E eu sei que Jesus na cruz cumpriu um papel fundamental, mas ele nos convocou, como discípulos, a irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura e a termos a convicção que no Senhor nosso trabalho não é vão. Então quer dizer, servir a Deus é uma alegria, é uma bênção. Então, projetos de longo prazo, sim, podem ser concebidos sempre na perspectiva de Tiago. Se o Senhor quiser, ano tal, faremos isso ou aquilo. Está tudo nas mãos de Deus. E com isso quero dizer o quê? Não põe o teu coração nos projetos, põe o teu coração em Deus que te permite ter esses projetos. Mas se ele resetar o relógio, se ele disser deu, acabou, né? Não te agarra nas coisas aqui, te agarra nele. Sobe com ele. Porque essas coisas aqui são passageiras. E elas visam exatamente dar testemunho dele. Agora, se ele chama todo mundo, vamos subir. Vamos estar para sempre com ele. Então, meus irmãos, nesse sentido, é muito importante a gente aguardar a volta de Jesus. Quando ela vai acontecer? Eu afirmaria assim, inicialmente, vou explicar isso melhor em seguida, não temos como saber quando Jesus voltará. E há muitos textos nesse sentido no Novo Testamento que nos vão mostrar que não temos como saber. Começo por aqui mesmo, Mateus 24. Olhe comigo, versículo 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24, 36, o próprio Jesus falando. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer um exemplo mais claro? Quer algo mais concreto? Jesus iguala, pelo menos usa essa figura do que aconteceu com Noé e aquela geração, do ponto de vista da surpresa, da falta de fé. Quem é que acreditou que aquela arca lá ia servir para alguma coisa? Disseram, esse cara é louco.
cara é louco, está perdendo tempo, gastando recursos, esforços, esse cara enlouqueceu. Jesus está comparando a volta dele neste sentido, né? Assim como nos dias anteriores, as pessoas comiam, se casavam, bebiam, né? E viram Noé entrar na arca, mas não perceberam o que aquilo significava. E o dilúvio então levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. Então, de novo, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E quantos já se apressaram a fazer previsões nesse sentido? Eu vou dar alguns exemplos para vocês depois, né? E essas profecias, claro, foram desmentidas, né? E, obviamente, isso trouxe um certo prejuízo emocional e até mesmo a fé das pessoas, né? Então, vejam que texto importante esse aqui. E o texto ainda segue no 43, porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, eu afirmo, a partir desse e de outros textos que a gente vai ver, que não tem como saber dia, ano, hora, sabe? Não tem como saber, só tem como estar preparado. E esse é o nosso papel. Agora, nesse sentido, também o Evangelho nos conforta e nos consola. A gente tem que estar em Cristo, confiando nele. Isso aqui não deve ser motivo de desespero para ninguém. Tem que confiar em Jesus, no Cristo que nos salvou pela fé e não pelas obras. O objetivo aqui não é colocar terror em ninguém, como já se fez no passado. Pelo contrário, o objetivo é mostrar que essa é a obra de Deus e que a gente precisa estar no Evangelho, em Jesus, e não em nós mesmos, nessa expectativa, né? A gente precisa estar confiando em Deus, na sua obra salvífica, nos méritos de Cristo, orando, confiando nele, escutando a sua palavra, recebendo o perdão, né? Convivendo com os irmãos na fé, olhando a vida da perspectiva do Evangelho, do amor de Deus, que reconcilia, que perdoa, que salva, que redime. É nesse sentido que a mensagem aqui é dada, para conforto, para consolo, não para colocar medo em ninguém, porque até se você se preparar na perspectiva do medo, você não vai estar preparado, porque a volta de Jesus é segundo o seu Evangelho, né? Quer dizer, Deus veio para nos salvar. Ele quer que você se mantenha salvo no sentido de estar em Cristo, confiar nele e olhar para ele. Não é você que se salva, é Cristo em você que te justifica. Nesse mesmo capítulo, no versículo 50, o texto prossegue: verá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe. Claro que aqui é uma parábola, mas está bem na sequência da exortação que Jesus faz a que estejamos vigilantes, aguardando o seu retorno. Eu dou um outro exemplo a respeito do não conhecimento quanto à data e horário ou dia da volta de Jesus. Marcos 13, versículo 32, de novo: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém o sabe, senão os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém o sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu acabei de citar um texto muito nessa direção de 1 Coríntios 16, lá no finalzinho, versículo 22, né? Mas se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, quer dizer, só tem como a gente esperar, só tem como a gente aguardar. 1 Tessalonicenses 5:2 é um outro texto que nos indica algo a esse respeito, quando lá Paulo escreve assim: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quem é que sabe que horas vai vir? Que noite vai vir? Então, de novo,
Isso aqui não é para colocar ninguém em desespero. Isso aqui é para a gente nunca sair do lugar de onde a gente nunca tem que sair. Sair de Cristo. Justificados pela fé, pela graça. Consolados e confortados. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não viva uma vida louca. Não se exponha. Não se desespere também. Creia no Evangelho. Porque aquele que começou a obra, ele não vai, na hora final, dizer, não, tu não vai entrar. Ele vai concluir. Ele vai terminar essa obra. Por isso que a volta dele não é mensagem de desespero para os filhos de Deus, é uma volta de esperança. Agora, para os que não são filhos de Deus, nesse sentido, a volta dele se tornará juízo. 2 Pedro 10, a gente já leu, e Apocalipse 22, 20 também, textos que indicam que a gente não sabe. Até hoje, todas as previsões do seu retorno mostraram-se equivocadas. E elas foram várias. Os testemunhas de Jeová já afirmaram que Jesus voltaria no dia 1º de outubro de 1914. E claro, ele não voltou, mas depois eles ainda sustentaram a ideia. Não, ele voltou, só que foi de forma invisível, né? Alguns já até alegaram ter recebido novas revelações, além do texto da Escritura, para chegarem a esse dia. E nos Estados Unidos houve um cara que era cientista, eu esqueci o nome dele agora, e ele chegou a escrever um documento sobre a data exata que Jesus voltaria. E realmente ele fez esse documento, transformou num livro, disseminou esse livro, e as pessoas começaram a tirar seus filhos da escola porque queriam que quando Jesus voltasse, estivessem todos juntos. Mas atenção, o mau uso do texto ou o erro em prever a data não pode prejudicar a compreensão da doutrina, no sentido de que a gente tem sim que aguardar com expectativa. Deus vai consumar uma obra que ele começou e é uma obra bela. Muitos se mobilizaram já com essas ameaças da volta de Jesus. Lembra lá do bug do milênio? Quando a gente, com medo da mudança do ano 1999 para o 2000, veria um colapso nos computadores e eventualmente um tipo de anticristo se ergueria no meio de toda essa crise. Tinha gente estocando alimento, comida, água, né? Eu não estou falando só nos Estados Unidos, estou falando aqui, né? Gente bem conhecida entrou em desespero pela possibilidade iminente de Jesus voltar. E o receio que eu tenho com esses casos é que a gente vá esfriando e achando que é uma doutrina utópica, que Jesus não vai voltar, que não vai cumprir aquilo que prometeu. Isso é um problema. O que é consenso nessa temática a respeito da volta de Jesus? Há uma certa unanimidade entre os cristãos, no sentido de que a consequência da volta de Jesus será o julgamento dos incrédulos e a recompensa final daqueles que creem, daqueles que são filhos de Deus. Estes viverão com Cristo por toda a eternidade, num novo céu e numa nova terra, onde, graças a Deus, habitará a justiça, perfeita paz, não haverá dor, sofrimento. Mas as dúvidas, que no meu modo de ver são secundárias, surgem quanto à natureza do milênio. Esse milênio é 1000 anos mesmo? Quando ele vai acontecer? E também a relação do milênio com a vinda de Jesus. O milênio vem antes? O milênio vem depois? Qual é a sequência certa, pastor? E a grande tribulação, como é que ela se conjuga com esses outros eventos? E há também muitas dúvidas sobre a salvação do povo judeu. Como é que a igreja e o povo de Deus se relacionam? A igreja substitui Israel? Ou Deus ainda tem um plano paralelo para com Israel? E daí, então, quando a gente pensa assim, a gente vai para o texto bíblico já condicionado e lê o texto de um jeito que essas verdades possam coexistir? Aqui sim, existem algumas dúvidas que a gente vai ver logo ali na frente. Pode então Cristo voltar a qualquer momento? Eu acabei de dizer que há vários textos que nos mostram que não tem como saber a data exata, né? Mas a pergunta agora é outra. A pergunta é, Jesus pode voltar agora? Né? Ele pode voltar semana que vem?
existe essa possibilidade de Jesus voltar? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu quero só avisar os irmãos do Instagram que aqui sempre, quando chega em 1 hora, a gente interrompe e a gente vai retomar. Então até peço ajuda aqui do nosso pessoal para a gente poder compartilhar essa primeira live e dar início à nova, né? Estamos prestes a fazer um pequeno encerramento aqui da transmissão e retomar. Então, a gente pode encerrar. O pessoal do Face aguarda um pouquinho, 1 minutinho só. Isso, encerrar ali em cima e compartilhar. Baixar vídeo, eu acho. Que agora tem a possibilidade de baixar o vídeo, né? O pessoal já está fazendo perguntas aqui. Mateus 24:36 diz que só o Pai sabe da volta, mas como fica a questão da Trindade? Como um deles sabe e os outros não? Essa pergunta é bem interessante. Vamos só aguardar aqui o pessoal. Voltamos aí, vamos aguardar o pessoal conectar com a gente. Vamos ver se a gente vai hoje até umas 9h30. Pelo menos 1h30 de programa nesse sentido já vai nos atender aqui. Mateus 24:36 diz que só o Pai sabe da volta, mas como fica a questão da Trindade? Como um deles sabe e os outros não? Olha, nós entendemos a Trindade como competências diferentes, papéis diferentes. Muito provavelmente o Filho aqui sabe. Ele só não tem designada sobre ele a competência de dizer esse dia. Ele é plenamente Deus. Ele sabe todas as coisas, mas funcionalmente ele tem uma missão, o Pai tem outra e o Espírito outra, e nesse sentido eles trabalham em harmonia. Então, quando Jesus aqui diz que somente o Pai sabe, quer dizer, esse é um assunto da alçada do Pai, da competência do Pai, e o Filho na terra vem cumprir sua missão específica, que é realizar essa obra, e o Espírito Santo continua depois aplicando essa obra na vida de todos aqueles que creem. Então, pode Jesus Cristo voltar a qualquer momento? É a pergunta que eu fiz um pouco antes. Pode? Nós já sabemos que não tem como prever a data exata, mas ele pode voltar a qualquer momento. Segundo os textos que a gente já viu, a volta de Jesus sim pode acontecer a qualquer momento. Acabei de citar como ladrão à noite. Tem como saber o dia e a hora? Ou os outros textos que a gente leu. Mas há outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que temos aqui. Não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que o dia se aproxima. Um outro texto bem interessante, e vejam como há textos a respeito da volta de Jesus no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 9. Olha o que diz aqui. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Então, irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Às portas. Então, mais um indicativo aqui de que sim, aparentemente, eu vou explicar melhor logo a seguir, Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Então, de novo, essa expressão de que a volta de Jesus é algo próximo. E eu concluo, pelo menos para fundamentar melhor essa minha afirmação, em Apocalipse 1:3,
É um texto que a gente já leu, que diz o quê? Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Só que aí nós temos um pequeno problema. Há quem sustente, por causa dessas promessas de que a volta de Jesus é uma coisa próxima, que os autores do Novo Testamento e o próprio Jesus se equivocaram. Porque se era para ser próxima essa volta, tinha que ter acontecido naquele primeiro século, ou no segundo século, ou no terceiro século. Ou seja, de alguma maneira, cronologicamente, próxima aos eventos que envolveram Jesus, né? Mas até hoje, alguém pode perguntar, essa volta não aconteceu. Então, como é que a gente lê ou entende profecias ou promessas de que a volta era iminente ou era próxima, tendo se passado 2000 anos ou até mais? Eu quero fazer a citação aqui de um autor, né? Eu vou responder perguntas depois. Agora é importante eu ficar focado aqui para não perder também a linha de argumentação. George Ladd é um autor muito reconhecido hoje na área do Novo Testamento. Ele tem belos livros escritos e ele faz a seguinte afirmação sobre a profecia. Vou citar aqui entre aspas até para você poder aproveitar bem. Os profetas pouco se interessavam pela cronologia e o futuro era sempre considerado iminente, ainda que distante. Os profetas do Antigo Testamento mesclavam perspectivas próximas e distantes, formando um painel sem igual. A profecia bíblica não é essencialmente tridimensional, diz aqui o Ladd. Ela é bidimensional, ela possui altura e largura, mas não se importa com profundidade. Quer dizer, a profecia é dada, mas a preocupação não é quanto à cronologia, quando ela vai se realizar. Embora ela tenha dimensões importantes, como aqui ele cita altura e largura. Ou seja, o principal não é a cronologia dos eventos futuros. O distante é visto através da transparência do imediato. É verdade que a igreja primitiva vivia na expectativa da volta de Jesus. E faz parte da natureza da profecia bíblica tornar possível que cada geração viva na expectativa do fim. Mas aí, nesse sentido, a gente também tem que lembrar Pedro. O Senhor não retarda a sua vinda como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo e paciente. Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele, sendo paciente, não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa questão temporal é uma questão delicada. Então, pergunto de novo, pode Jesus voltar a qualquer momento? Aparentemente, por esses textos aqui, que lemos até agora, sim. Mas há outros textos, por isso que estamos aqui numa noite de estudos, há outros textos que parecem indicar que alguns sinais ainda precisam acontecer antes que Jesus volte. Eu começo a citar esses sinais. O primeiro deles, pregação do evangelho a todas as nações. Jesus mesmo impôs esse sinal ou esse requisito para a sua volta, e será pregado esse evangelho por todo o mundo, e então virá o fim. Isso está em Marcos 13, 10, e está também em Mateus 24, 14. A gente não vai ler agora, porque senão isso vai tomar muito tempo da gente. Então, primeiro sinal, pregação do evangelho de forma ampla, no mínimo, quero dizer isso, de forma ampla. Essa é uma pergunta também. O que significa pregar o evangelho para todas as nações? Significa pregar para cada criatura existente? O que significa todas as nações? Ou todo o mundo? Como é que a gente deve entender essa expressão que, digamos assim, seria um requisito para Jesus voltar? Segunda questão que se alega, para Jesus voltar primeiro teria que acontecer a grande tribulação, né? Marcos 13, eu aqui quero ler,
para a gente também não só fazer citações de certos princípios. Marcos 13, 22, o que nos diz aqui? O que nos diz aqui? Portanto, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Eu até acabei lendo aqui um outro sinal, na verdade é o versículo 7, né? Porque também a falsa profecia é um sinal que se demanda para Jesus voltar. Mas o versículo 7 de Marcos 13, eu li o versículo errado, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas entregarão vocês aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. De novo, o primeiro princípio, o primeiro requisito que eu citei, que todos ouçam o evangelho, mas todos em que sentido? Segundo, então, que tenha acontecido a grande tribulação, que é um outro sinal evidente. Eu tenho outros textos aqui para citar, Mateus 24, Lucas 21. Terceiro sinal, falsos profetas realizando sinais. Acabamos de ler agora. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, né? Se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, pois isso tenho predito a vocês. Então, sim, também existe essa questão dos falsos profetas tentando enganar os próprios filhos de Deus. No Evangelho de Mateus 24, versículos 23 e 24, eu quero ler também Mateus, não só Marcos. Mateus 24, versículos 23 e 24. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Então, terceira questão que eu destaco, além da pregação do evangelho para todos e da grande tribulação, sim, falsos profetas realizando falsos sinais, desviando pessoas da fé, se autodenominando Cristo, né? Levando ou tentando levar pessoas atrás desses caminhos. Quarto sinal, que se alega também como um requisito para Jesus voltar, sinais no céu. A lua e o sol perdendo sua luminosidade. As estrelas caindo do firmamento. Né? Isso também está lá em Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21. Todos esses evangelhos lidam com essas verdades. Né? Então nós não vamos aqui ler todos esses textos, mas sim, serão quatro tipos de sinal, um quarto tipo de sinal como necessário para então Jesus voltar. Quinto, a famosa vinda ou manifestação do anticristo, ou homem da iniquidade, e uma suposta rebelião ou apostasia através da ação desse anticristo ou desse homem da iniquidade. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Né? Esse texto também faço questão de ler. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 10. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Por que eu estou citando esse texto aqui? Porque os tessalonicenses achavam que Jesus já tinha voltado e eles tinham perdido o trem. Basicamente isso. Paulo teve que consolá-los para dizer o seguinte, não, Jesus não voltou porque primeiro tem que se manifestar o anticristo. Né? Então o texto diz assim, não fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que, primeiro, venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade,
o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí, Paulo prossegue ainda nesse capítulo 2, até o versículo 10, elencando então, sim, a manifestação do anticristo como um requisito cronológico para a volta de Jesus. Sexto elemento, o sexto requisito, a salvação de Israel. Então, sim, há quem diga, há quem construa, há quem entenda que a salvação de Israel, a gente vai lidar com isso logo lá na frente, é um requisito, quer dizer, Deus vai agir poderosamente entre os judeus. Depois que eles rejeitaram o evangelho, Paulo foi para os gentios. Romanos mesmo nos diz que Deus é poderoso para enxertá-los de novo, né? E que terminada a fase ou a plenitude dos gentios, Deus se voltará de novo para os judeus. Como é que a gente lida com esse texto? Mas de qualquer maneira, se alega que um sexto requisito seria um mover de Deus entre os judeus, de grande salvação, de modo que eles se voltassem para Deus. Romanos capítulo 11, eu acabei antecipando e não fui ao texto, Romanos 11, 12, o que diz aqui? Né? Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, a transgressão aqui é dos judeus, tá? Exatamente quando eles se opuseram ao evangelho, Paulo sacudiu, né, suas vestes e disse, vou para os gentios. Ou seja, se a transgressão dos judeus resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais veja bem essa palavra agora, plenitude. É com base nesse texto que muita gente alega que chegará o tempo da plenitude dos judeus, quando Deus se voltará, é o que se alega para o seu povo, o povo de Israel, para salvá-lo. E nesse mesmo capítulo, versículos 25 e 26, a gente lê o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. E aqui vem a discussão. Todo Israel quer dizer o quê? Toda a nação? Mas vejam bem, é como se Deus tivesse tratado durante um tempo com os judeus, eles se opuseram, o evangelho é compartilhado aos gentios. Parece que agora chega um tempo em que Deus se volta de novo para Israel, e a ponto de Paulo aqui escrever no versículo 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Ou seja, essa posição que eu mencionei agora, de que sim, esses sinais todos, esses 6 sinais precisam acontecer para Jesus voltar, ela é a crença de uma parte considerável da igreja cristã hoje. Um teólogo que vai nessa direção é o Louis Berkhoff, né? Que é reformado e que pensa exatamente isso, que sim, esses sinais precisarão acontecer. Só que, é claro, a abordagem que se vai fazer é de que muitos desses sinais talvez já podem ter acontecido, né? O que se alega eventualmente é que esses sinais da lua e do sol e das estrelas talvez ainda não tenham acontecido, mas também não demandariam muito tempo para subitamente sofrerem uma transformação cósmica ou uma influência de Deus de modo a se desfigurarem. As guerras e rumores de guerra, ou fomes e terremotos em vários lugares, eu nem listei aqui porque são coisas que acontecem desde sempre, né? Estão presentes no mundo ao longo de toda a história. E talvez até são mais citados por Jesus como o princípio das dores, não necessariamente como o fim em si. Por isso que hoje tem pregadores afirmando que guerras e fome não são indicativos da volta iminente de Jesus, porque isso vem acontecendo ao longo do tempo. Claro que, em se intensificando a fome, em se intensificando as guerras, isso nos pode ser um sinal prévio
segundo o Novo Testamento, da volta de Jesus. Mas se todos esses sinais precisam acontecer primeiro, exatamente assim como nós os apresentamos, será que então é válida a advertência de ficarmos alertas? Quer dizer, bom, então eu vou esperar esses sinais acontecerem, pastor, e depois eu vou me preparar em ficar alerta. Será que é correto esse pensamento? Na verdade, eu penso que esses sinais, ao contrário, servem para intensificar a nossa expectativa quanto à volta de Jesus. Por quê? Porque, eventualmente, ele se manifestando, a gente pode ficar com, que nem a expressão que eu usei esses dias no domingo, né? Com os pés na ponta dos dedos. Olhando, né? Já meio que se inclinando para o fim, né? Ansiando, desejando a volta de Jesus. O que Jesus diz a respeito disso em Lucas 21, 28? Você pode abrir. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Entendeu agora o sentido de se colocar na ponta dos pés, né? Porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Eu quero ver até se eu li na Nova Almeida e atualizada. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, né? Porque a redenção de você se aproxima. Então, não tem como se desconectar. Não tem como a gente argumentar assim, ó, mas esses sinais nem aconteceram. Talvez já aconteceram, eu quero prosseguir logo adiante. E então eu não vou me preparar porque eu preciso primeiro ver os sinais. Não é este o sentido de toda advertência ou orientação da Escritura. Pelo contrário, é para nós estarmos apercebidos, atentos, vigiando, preparados, aguardando. Quantos foram os textos que a gente leu nesse sentido? Os sinais também são dados para impedir que a gente se desvie seguindo falsos messias. Falsos messias, né? Que às vezes operam milagres, operam sinais, sei lá, fazem coisas extraordinárias e espetaculares, e Paulo nos adverte sobre os sinais e prodígios da mentira. Eles são reais, acontecem, não dá para a gente se surpreender com isso, né? Mas é preciso mais do que isso para a gente ter convicção e conhecimento da verdade. Uma maneira de harmonizar a ideia da volta de Jesus a qualquer momento com a ideia de que ele, sim, só pode vir depois desses sinais, são duas formas. A primeira delas é falar em duas vindas de Jesus. Aqui se cria a ideia da segunda vinda e do arrebatamento quanto um outro evento. Então, para eu conseguir harmonizar que primeiro alguns sinais precisam acontecer para então Jesus voltar, e também eu acreditar que Jesus pode voltar a qualquer momento, tem dois caminhos. O primeiro deles é eu conseguir entender que Jesus volta uma segunda vez, mas antes disso ele arrebata a igreja. Ou seja, ele arrebata os santos de forma secreta, como se construiu essa teologia, e a sua segunda vinda, aí sim, ele vem à terra já com os santos que arrebatou, né? Seria uma terceira vinda nessa perspectiva, né? Porque ele vem na primeira para receber os santos e arrebatar. Seria uma terceira vinda, então, sua descida agora com os santos que ele arrebatou, né? E aí, os sinais aconteceriam durante os 7 anos da grande tribulação, que seria o quê? O período de tempo entre o arrebatamento e depois a vinda definitiva de Jesus à terra. Ou seja, a maneira de harmonizar que Jesus pode vir a qualquer momento, mas que também sinais precisam acontecer, é falar em um arrebatamento anterior dos cristãos que sobem, e passados 7 anos, quando aqui na terra se estará vivendo a grande tribulação, passados 7 anos, esse Cristo desce com os crentes que ele arrebatou e realmente vem na sua terceira vinda, diríamos assim, para aí sim colocar um fim em todas as coisas. Essa é uma perspectiva pré-tribulacionista, quer dizer, quando a igreja é arrebatada antes
da grande tribulação. A gente vai ver isso mais à frente, né? Não se assuste, vamos olhar esse assunto com mais calma. É interessante notar, no entanto, que essa solução, ao contrário do que muita gente imagina, é muito recente. Ela era desconhecida da história da igreja até o século XIX, quando John Darby, pela primeira vez, concebeu essa segunda vinda numa espécie de subdivisão. Primeiro um arrebatamento, né? E depois, aí sim, passados os 7 anos da grande tribulação, a volta definitiva de Jesus. Essa teologia, essa leitura a respeito da volta de Jesus, ela não foi feita antes disso. E ela teve como precursor, então, John Darby. Essa é uma primeira maneira, então, de harmonizar sinais como requisitos da volta de Jesus, mas também a gente poder afirmar que Jesus pode voltar a qualquer tempo. Por quê? Porque o arrebatamento podia acontecer agora, sem os sinais, segundo essa teologia. Mas a volta de Jesus, aí sim, só com os sinais. E os sinais aconteceriam entre o arrebatamento, né, e a segunda vinda, nos 7 anos da grande tribulação. Essa é a maneira, então, de construir essa perspectiva. Qual é a outra solução para a gente poder harmonizar que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas também considerar que há sinais que precisam acontecer? É afirmar que esses sinais já foram cumpridos. E, portanto, Jesus poderia sim voltar a qualquer momento. Esses sinais poderiam ter acontecido lá já no tempo da igreja primitiva, já no primeiro século. Eu dou um exemplo. Primeiro requisito, né? Pregação do evangelho a todas as nações. Se você pega um texto que nem o de Colossenses, capítulo 1, veja bem, Colossenses capítulo 1, versículo 5, olha o que a gente lê aqui. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, né? Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho, que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. O que era mundo para as pessoas daquele tempo? Não é a mesma coisa que é mundo para nós hoje. Qual era o mundo habitável naquele tempo? Bom, inicialmente, mundo era uma concepção grega, né, das pessoas que detinham um certo conhecimento, em oposição aos bárbaros. Depois os bárbaros foram incluídos. Mas mundo também podia significar a salvação indo para além dos judeus e chegando nos gentios, na Europa, na Ásia. Então, essa é uma discussão que se tem na mesa. Quer dizer, todo mundo vai ter que necessariamente, pessoal e individualmente, ouvir o evangelho, ou o evangelho ser pregado a todo mundo significa um mundo conhecido, né? Pelo menos naquele tempo, e Paulo usa aqui uma expressão bastante interessante, está crescendo e produzindo fruto em todo o mundo. Eu não fico só aqui, nesse mesmo capítulo, versículo 23, diz lá: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha a expressão de Paulo no mesmo capítulo, versículo 23, né? Ele chega a dizer, ouviram e esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então, sim, a partir desse pequeno exame, sim, é possível, no mínimo possível, que sim, naquela época, o evangelho tivesse sido pregado a todas as nações, ou nações conhecidas, ou aquilo que se entendia como todo mundo de então. Falsos profetas. Falsos profetas nós temos desde o tempo do faraó, né? Moisés, Arão e os mágicos ali do faraó transformando objetos em serpentes, né? Fazendo mágica, né? Em nome de deuses próprios do Egito. Então, temos também o próprio Simeão na Escritura, que queria comprar o poder de Deus, e assim, outros exemplos, sim, é possível que falsos profetas
e nessa história toda de lá para cá, em especial, né, existe o falso profetismo, pessoas que falam em nome de Deus aquilo que Deus não falou, desencaminhando, pervertendo, levando para a destruição e a apostasia a muita gente. Grande tribulação. Bom, se a gente pensar nos anos 66 a 70, quando o Império Romano invade Jerusalém e durante 4 anos, destrói Jerusalém e arredores, né? Se fala que havia tanto sangue, né, como resultado daquilo que os romanos fizeram na terra de Israel, que os judeus fugiam para os montes. O povo dos essênios, inclusive, se refugiou lá na região mais desértica, no Mar Morto, escondendo os pergaminhos. Dali a história dos pergaminhos do Mar Morto. É muito provável que eles fugiram dos romanos, por isso que esconderam os pergaminhos do Mar Morto nas cavernas onde foram encontrados depois. Então, sim, é possível considerar uma grande tribulação, imperadores romanos que perseguiram os cristãos, perseguições ao longo da história comunistas, muçulmanas até o dia de hoje, cristãos queimados vivos, decapitados friamente. Será que não é possível falar em uma grande tribulação no primeiro século e também de lá para cá, né? E o anticristo, como um sinal evidente, claro que a palavra já diz que o espírito do anticristo já está aí, e há muitos anticristos, mas parece que Tessalonicenses nos diz que um mais definitivo se manifestará. Mas não é possível pensar, por exemplo, em Nero ou Domiciano, que foi o imperador romano que mais perseguiu cristãos, porque fez uma perseguição abrangente em todo o império. Em todo o império. Pessoas que se autoproclamaram Deus e exigiram culto. Será que daria para pensar aqui em Hitler, Stalin ou outros? Então será que não dá para afirmar que a grande tribulação já aconteceu? Eu estou só pedindo que você pense um pouquinho. E como eu já disse, anticristos, eles já estão no mundo. Há, evidentemente, uma manifestação mais concreta no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, mas vejam o que diz 1 João capítulo 2, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então, já se tinha uma ideia de um espírito anticristão, de uma atuação diabólica naquele tempo, e que fazia com que as pessoas considerassem que a volta de Jesus era iminente. E o que dizer da salvação progressiva de judeus ao longo da história, desde o apóstolo Paulo, que é um judeu que foi convertido por Deus na estrada para Damasco. Romanos 11:1, ele relata isso com o seu próprio coração. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, e por que aqui não dizer a quem de antemão elegeu. Meus amigos, a gente vai continuar esse tema na semana que vem. Eu quero retomar essa questão dos sinais, como sendo requisitos para a volta de Jesus, né? E harmonizá-los eventualmente com a possibilidade de Jesus voltar agora ou quanto antes. Como é que isso é possível fazer, né? Olhamos duas perspectivas. A ideia primeira de um arrebatamento antes da segunda vinda. Então, entre o arrebatamento e a segunda vinda na grande tribulação se dariam esses sinais. E a outra possibilidade é que esses sinais já tenham acontecido. E na semana que vem nós vamos começar com uma terceira possibilidade. E vamos dizer o quê? É improvável que esses sinais aconteceram, todos. Mas é possível que tenham acontecido. E isso, no mínimo, nos coloca numa situação de expectativa. Tá bem? 1h30 falando assim, né? Deus abençoe a todos. Eu queria só, diante do assunto, da relevância dele,
e da importância para a nossa vida, queria orar por vocês e orar por todos nós, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus, teu Filho. Obrigado por ser Ele o nosso Redentor e Salvador. E aquele mesmo que do modo como foi visto subir, voltará para nos buscar, para nos encontrarmos com Ele mesmo, para estarmos para sempre com Ele. Obrigado porque nessa casa há muitas moradas. Abençoa os meus irmãos na noite de hoje, abençoa seus familiares, seus filhos, aquece os nossos corações, aviva-nos na fé. Nos dá essa fome, essa sede, esse desejo intenso por tua volta. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amamos a tua volta. Tu és tudo para nós. Por isso, dá-nos sabedoria no dia a dia. Ao longo dessa semana, conduz nossos passos e que a tua mão esteja sobre nós. Por Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém e amém.